No segundo trimestre deste ano, a Petrobras teve um lucro líquido de 54 bilhões e 300 milhões de reais. E vamos conversar sobre isso com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Fausto, para uma empresa, que desde o primeiro dia deste governo foi falsamente acusada de dar prejuízo, o que significa esse lucro todo da Petrobras de mais de 54 bilhões de reais? Ana, a gente está assistindo nesse capítulo aí talvez um dos grandes movimentos de transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres para os mais ricos. Muito do lucro da Petrobras hoje está vinculado à sua política de preços, que de alguma forma tem a ver com o fato de que repassa para a população os aumentos da taxa de câmbio de um lado e do aumento do preço do petróleo internacional. Ou seja, a Petrobras produz a um valor muito menor do que o valor de fato que ela vende aí dos combustíveis. Isso ajuda a se entender por que os combustíveis estão tão altos no mercado. Além disso, a gente está assistindo também aí um processo de venda dos ativos da empresa, em que a gente vai assistindo, então, transferência de renda do Estado, né, ou seja, transferência do patrimônio do Estado para a mão dos acionistas privados de uma empresa que deveria pensar, deveria se voltar para o desenvolvimento nacional e não para o enriquecimento de determinados grupos. Você mencionou a questão dos acionistas, né? O que significa esse repasse aos acionistas, Fausto, de quase 88 bilhões de reais, né? O governo maior acionista, né, vai ficar com uma pequena parte, 32 bilhões, para bancar a PEC eleitoreira aí do atual. Afinal, a quem beneficia, quem que vai ser beneficiado, né, para essa atual política de preços da Petrobras? E- Então, Ana, se a É, gente olhar bem, nós estamos falando aí nesse valor só no segundo trimestre, ou seja, quando a gente olhar para o semestre, nós estamos falando em mais de 136 bilhões que estão sendo repassados aí como dividendos para os acionistas da Petrobras. Chama bastante atenção quando a gente olha números tão grandes em uma discussão em que a gente sabe que na prática esse recurso está saindo aí de cada um dos consumidores que paga muito mais alto no preço do combustível para o conjunto da população, né, porque o preço do óleo diesel está diretamente vinculado aí, aos preços gerais da economia e ao próprio gás de cozinha, né, ou seja, a população vai lá largando aí o gás de botijão, voltando a queimar lenha, e aí você vai transferindo esses recursos dos mais pobres para os mais ricos. Quem são esses mais ricos? São os grandes grupos detentores aí das ações da empresa e que de alguma forma essa é a política de gestão de uma empresa que na prática ela, apesar de ser estatal, pratica uma política de uma empresa privada. e falando no preço dos combustíveis, Fausto, nós vimos aí nos postos que ele tem apresentado uma ligeira queda, né? E tudo que o governo quer é não aumentar o preço dos combustíveis até a eleição em outubro. Mas e depois, Fausto? Quem que vai pagar essa conta? Bem, então, só para a gente olhar, né, um pouquinho, a redução que a gente tem assistido hoje no preço dos combustíveis está vinculado à, na verdade, retirada de recursos direto dos estados e municípios por conta aí da PEC que limitou o valor dos impostos do ICMS sobre combustíveis, ou seja, ICMS são recursos basicamente do estado, dos estados e que normalmente são vinculados às verbas de educação, saúde, assistência social. Então, na prática, o que a gente está assistindo é um processo de retirada de recursos públicos dos direitos sociais e que foi encaminhado principalmente para o valor da gasolina, porque se a gente olhar o que aconteceu com o óleo diesel e o que aconteceu com o botijão de gás, a gente não viu, na verdade, redução de preço, o que na prática, então, quem está sendo beneficiado por essa redução é em grande medida a classe média. Mas lá na frente, né, é inevitável que a política de preços não mudou, os impostos agora redefinidos pela PEC simplesmente não vão ser alterados lá na frente novamente. E aí, quando você tiver alta do preço do barril de petróleo de um lado e você tiver alta do câmbio, nós vamos ver de novo os combustíveis subindo. Ou seja, não se mexeu na prática no problema principal e, na verdade, o que se fez foi retirar de novo recursos dos mais pobres para colocar na mão dos mais ricos. Uhum. Esse é o movimento de tudo isso. E agora é vinculado tudo a um projeto eleitoral, porque a gente sabe que tudo isso é uma grande cortina de fumaça para tentar esconder o real problema e tentar e não colocar o combustível como um dos grandes vilões aí da baixa popularidade do governo Bolsonaro. É, na verdade, um crime que nós estamos assistindo com o maior patrimônio que a gente tem, que é a Petrobras de um lado, e de outro com essa transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos.
Isso mesmo. Fausto, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima sexta. Até a próxima, né? Eu que agradeço. Boa noite a todos.